Como o reclamado pode questionar a competência territorial do juiz onde tramita a ação trabalhista? A reforma trabalhista alterou o procedimento a ser seguido na exceção de incompetência territorial. Antes da Lei 13.467, o que ocorria era que a exceção de incompetência territorial tinha que ser apresentada lá na audiência trabalhista. Isso gerava um transtorno danado para as empresas, porque acabava que a empresa tinha que deslocar o preposto, o advogado, às vezes até as testemunhas, para o juízo para arguir a exceção de incompetência. E se houvesse ali concordância ou o juiz julgasse na hora, mandava o processo para onde seria de direito. Então, nesse aspecto, quis aqui facilitar a arguição da exceção. Com o novo artigo 800 da CLT, o reclamado deve arguir a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação. Uma petição juntada ao PJE que sinalize a existência dessa exceção. Esse prazo é preclusivo e, por isso, se deixar passar os 5 dias, não poderá depois o reclamado apresentar essa exceção. Vai aqui uma dica para os advogados de empresa. O advogado deve alertar a empresa de que sempre que receber a notificação da Justiça do Trabalho, repasse imediatamente para o advogado. Porque como esse prazo de 5 dias para exceção consta da lei, há aqui o dever genérico de conhecimento das leis. O juiz não é obrigado a constar lá da notificação da audiência trabalhista de que a empresa ou reclamado tem esse prazo de 5 dias para exceção. Alguns juízes colocam essa advertência na exceção, mas o juiz não está obrigado a isso. Então, o advogado deve passar para o seu cliente a necessidade de repasse imediato da notificação da Justiça do Trabalho, porque o que ocorre em muitos casos é que o advogado, quando ele recebe o documento do seu cliente, já expirou o prazo. Então, o cliente entrega imediatamente a notificação e, com isso, o advogado pode, se for o caso, apresentar a exceção de incompetência territorial. Apresentada essa exceção, o processo será suspenso até a decisão pertinente à exceção de incompetência territorial. O juiz vai ouvir o reclamante para que ele se manifeste acerca da questão e, de duas uma, ou o juiz julga de pronto, se for uma matéria de direito, se as partes não estão divergindo dos fatos. E quais são os fatos a apurar aqui? O artigo 651 da CLT fixa a regra de competência territorial, de modo que a regra é o local da prestação de serviço ou o local onde foi contratado o trabalhador. Existem algumas variantes, mas as principais regras são essas. Então, se houver uma divergência quanto a isso, o juiz vai marcar uma instrução desse incidente da exceção de incompetência territorial. O reclamado, como ele apresentou a exceção, ele pode ser ouvido e apresentar suas provas do incidente, suas testemunhas, no local lá onde ele aponta como sendo competente para a tramitação do processo, evitando assim deslocamentos custosos e desnecessários para esse empregador. Então, o juiz suspende a audiência do processo, vai julgar a exceção de incompetência e, resolvida a questão, o processo tramita normalmente. Agora, fica a seguinte dúvida: cabe recurso à decisão que julga a exceção de incompetência territorial? Essa questão é resolvida em parte pela súmula 214 do Tribunal Superior do Trabalho, porque essa súmula menciona que cabe recurso da decisão na exceção de incompetência territorial que remete o processo para uma vara do trabalho de outro Tribunal Regional do Trabalho. É que nesse caso, na forma do artigo 899 da CLT, terá encerrado a jurisdição do TRT naquele processo e, por isso, caberia um recurso ordinário contra a decisão do juiz que acolheu a exceção de incompetência e mandou o processo para uma vara do trabalho vinculada a outro Tribunal Regional do Trabalho.
Agora, surge a seguinte dúvida: cabe recurso contra a decisão que rejeita a exceção de incompetência territorial? Nessa hipótese, vocês vão ler nos livros de processo do trabalho a ideia de que não cabe recurso nenhum. E realmente é uma decisão interlocutória que não comporta, na forma do artigo 899 da CLT e da súmula 214 do TST, não comporta recurso imediato. Aquilo o advogado pode registrar os seus protestos, o seu inconformismo, e quando houver a sentença definitiva, ele apresenta o recurso abrindo uma preliminar discutindo essa incompetência. Mas aqui vai uma super dica para vocês da jurisprudência recente do Tribunal Superior do Trabalho. E por isso eu, inclusive, recomendo vocês que participem lá do meu grupo de Telegram, onde eu sempre estou postando as jurisprudências novas do Tribunal Superior do Trabalho, para você, advogada, ficar bem atualizado com o que mais de novo ocorre na jurisprudência trabalhista. Então, o que ocorre é que recentemente o Tribunal Superior do Trabalho, a partir da SDI 2, passou a aceitar mandado de segurança, excepcionalmente em casos extremos, contra a decisão proferida, rejeitando a exceção de incompetência territorial. Naquelas situações em que é evidente o descompasso da decisão do juiz com a lei ou com a própria jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, também numa situação em que configura um notório prejuízo para a parte, no caso, o empregador. O caso que gerou a primeira jurisprudência do TST ocorreu no interior do estado do Pernambuco. O reclamante apresentou uma ação contra uma usina de álcool situada no interior do estado de São Paulo e o juiz, invocando o acesso à justiça, sinalizando que seria difícil para o reclamante ir lá no interior de São Paulo, onde ele foi contratado e prestou efetivamente o serviço para mover a ação, que realmente seria o local adequado de acordo com o artigo 651, mas, dando uma leitura conforme a Constituição para o artigo 651 da CLT, o juiz rejeitou a exceção. Então a empresa entrou com mandado de segurança que não foi aceito pelo TRT da 6ª Região, não foi aceito invocando a OJ 92 da SDI 2, porque essa orientação jurisprudencial diz que não cabe mandado de segurança quando houver um recurso à disposição da parte, ainda que não seja um recurso imediato, como é o caso de questionar no futuro recurso aquela decisão da incompetência territorial. Mas a SDI entendeu por acolher o mandado de segurança no recurso ordinário apresentado pela empresa ao acordo proferido pelo TRT-6, ST, então, por meio da SDI 2, acolheu o mandado de segurança para dizer que nesses casos excepcionais em que a decisão está em descompasso com a lei e com a jurisprudência, causando um prejuízo efetivo ao empregador, caberia o mandado de segurança. Mais recentemente, no ano de 2019, houve uma decisão do TST acolhendo o mandado de segurança de reclamante. Era uma situação que ocorreu no estado da Bahia. O juiz acolheu a exceção de incompetência e mandou para uma outra vara ligada também ao TRT-5, mas uma vara a mais de 300 quilômetros de distância. Então, nesse caso, como o processo ficou no mesmo TRT, não caberia recurso imediato na forma da súmula 214 do Tribunal Superior do Trabalho. Nós vimos aqui que só cabe recurso imediato se a exceção declinar a competência para uma vara de outro Tribunal Regional do Trabalho. Então, nessa hipótese, a SDI 2 acolheu o mandado de segurança num recurso ordinário, porque, de acordo com a jurisprudência do TST, o trabalhador tinha direito a mover a ação onde ele tinha ajuizado. Era um caso de uma empresa com forte atuação em todo o estado da Bahia e por isso a SDI 2 entendeu que a empresa não teria dificuldade nenhuma em se defender em qualquer vara do trabalho vinculada ao TRT-5 e o prejuízo evidente estava com o reclamante, que teria que desnecessariamente, de forma custosa, que se deslocar por mais de 300 quilômetros para poder exercer o seu direito de ação.
Então, eu espero que vocês tenham curtido aqui esse conteúdo sobre a exceção de incompetência territorial. Comentem aí o que vocês acharam, sugerindo outros temas para que a gente possa trazer aqui no futuro para vocês. Até a próxima!